Salve galera! Boa noite, nação! Canal EduFla na área novamente. Lembrando que você pode dar um like, compartilhar e se inscrever no canal, hein? Se lembra disso, hein, por favor. Para começar, hoje nós vamos colocar um vídeo que está rolando na internet, que é muito engraçado e gostaria que vocês dessem uma olhada agora. Vai embora. Vai. Vai embora. Vai embora. Não vai. Gostou? É o desejo de muitos torcedores. Se vai acontecer, duvido muito. Mas vamos ver, né? E agora para dizer que o Mengão caiu para quarto lugar depois da rodada de hoje, né? Dessa noite. Parabéns aos envolvidos. O pesadelo só aumenta, pelo jeito. O Internacional bateu o Ceará nessa noite lá em Fortaleza, no estádio Castelão, por 2-0. Gols de Caio Vidal e Yuri Alberto. E com isso foi para 50 pontos e assumiu a segunda posição, veja só. Mas claro, lembrando que o Internacional agora tem 28 jogos, ou seja, um jogo a mais que o Flamengo e que o Atlético Mineiro, né? E tem gente até achando que o Inter voltou a brigar pelo título. Mas vendo direitinho a sequência de jogos do Colorado, você pode até pensar nisso realmente, porque ó, o Inter vai jogar contra o Goiás e contra o Fortaleza em casa, lá em Porto Alegre. E depois sai para jogar justamente contra o São Paulo. É um confronto direto, né? Ou seja, pode ser, dependendo se o São Paulo continuar perdendo ponto igual está perdendo e o Inter vencendo do jeito que está. Veja só, o Abel, que pode perder o cargo pro técnico, o Ramírez lá, que era do Independiente del Valle, né? E de repente pode ser brigar pelo título brasileiro, veja só. Só que a gente também tem que prestar muita atenção, no caso, nosso Flamengo querido, né? Que o Grêmio, com a vitória, chegou a 48 pontos. Ou seja, está um ponto atrás de nós. E no fim de semana, o Grêmio joga contra o Fortaleza, lá no Ceará. E se acontecer isso, se o Flamengo não vencer o Ceará, o Grêmio passa na nossa frente. Ou seja, a gente pode terminar a rodada no fim de semana em quinto lugar. Já pensou que beleza? Se o Grêmio vencer, vai para 51 pontos. E se o Flamengo perder, no caso, 49. Ou seja, vai ficando para trás. Vamos dar uma olhada na classificação agora para vocês poderem entender o que eu estou falando. Veja só. Como você viu, não dá para ficar perdendo ponto, né? Tem que ganhar tudo, Flamengo. Nunca te pedi nada, Flamengo. Vai lá, ganha um joguinho aí, ganha uns jogos. Só faltam mais 11 jogos, só falta isso. Vamos lá, vencer um pouquinho de jogo, fazer uma sequência de vitórias boa e ganhar pontos. E vamos ver o que acontece, né? Em outro jogo também pela rodada 27, acabou agora há pouco, o Vasco empatou com o Atlético Goianiense, lá em Goiás, por 0-0. Com isso, o time de Goiás, o Atlético, ficou na 12ª posição, com 35 pontos, e o Vasco saiu da zona de rebaixamento, pelo menos por enquanto, né? E fica na 16ª posição, com 29 pontos, um a mais que o Bahia. Agora, a respeito de uma notícia que saiu hoje sobre o interesse do Flamengo no Orejuela, um jogador colombiano que pertence ao Cruzeiro, né, que estava emprestado ao Grêmio. Como todo mundo sabe, o Cruzeiro está precisando de dinheiro, né? E ainda mais que as chances de subir para a primeira divisão são quase que nulas, remotíssimas, né? E então eles contam com essa venda para poder regularizar salários, pôr as contas em dia, né?
Mas dizem que o Atlético Mineiro já teria oferecido uma proposta para o Cruzeiro e que houve sondagens por parte do Sporting de Portugal e o Flamengo. Já em contato com o Flamengo, eles disseram que o jogador não foi sondado pelo clube, mas sim oferecido ao Flamengo. Porém, o clube que está mais próximo realmente de contratar o Orejuela seria o Atlético Mineiro, que teria oferecido cerca de 20 milhões de reais pelo jogador, né? Lembrando que o Orejuela está sem jogar, fazendo um tratamento na coxa esquerda, que sofreu uma lesão, ele ficaria no Grêmio para concluir o tratamento antes de se apresentar ao Cruzeiro. Outra notícia do Flamengo é que nessa sexta-feira haverá uma entrevista coletiva às 14h45, mas o atleta que vai falar não foi revelado. Segredo. Vamos ver quem que vai falar e o que vai ser falado também. Se vai pôr panos quentes nas confusões que houveram no jogo, sobre o que o Arrascaeta falou. Vamos ver o que vai acontecer. E para finalizar, uma observação que eu vi hoje na internet e tive que dar razão. Foi a seguinte: o elenco do Flamengo de 2020 é melhor que o de 2019, por incrível que pareça. Porque, afinal, olha, nós ganhamos o Pedro, o Isla, o Thiago Maia, né? Aí vieram alguns jogadores dos juniores, né, que apareceram, que subiram, que se destacaram, apesar que o Rogério Ceni não utiliza muitos deles, inclusive alguns ele rebaixou lá para jogar para o junior de novo. E nós perdemos o Pablo Mari, né, Pablo Mari, que cada vez que eu vejo ele jogar pela Premier League lá, pelo Arsenal, me dá uma depressão, né, de saber que aquele jogador pertenceu ao Flamengo e jogou e ganhou títulos aqui com a gente e agora tá lá. Certo que ele tá fazendo sucesso, parabéns para ele merece, mas ele faz falta sim. E outro cara é o Rafinha, né? O Rafinha que foi para a Grécia, para o Olympiacos, tá lá também jogando bem. E talvez o que faz mais falta, pelo que eu vejo assim, seria o Rafinha, pela energia que ele tinha, que ele contagiava o elenco, pela alegria que ele transmitia, tocando o cavaquinho dele. Então, talvez, não sei, eu tenho a impressão de que ele fazia muita diferença no contato diário com o pessoal e dava energia e talvez isso aí esteja fazendo falta. E outra coisa falando do Rogério Ceni, até agora não se viu sinais do trabalho de Rogério Ceni. Um jogo ou outro, talvez aquele primeiro tempo contra o São Paulo lá na Copa do Brasil, e foi só. Porque o time de Jorge Jesus, ele tinha fome de gols. Você deve lembrar, cada vez que o Flamengo fazia um gol, ele ia atrás de outro e queria liquidar a partida. Não dava. Você ouvia falar dos outros times falando do Flamengo, que de certa forma tinha até medo de jogar contra o Flamengo, porque o Flamengo sufocava, não deixava o outro respirar. Agora não. Agora o Flamengo, quando ele precisa de gols, o que ele faz? Ele fica jogando bola na área, cruzando bola, e não dá em nada. E esse é o principal sinal de um time que não tem recursos. Ou seja, o Flamengo se tornou um time comum. E time comum tá cheio aí. Então o Flamengo. Por isso que o Flamengo está sendo derrotado dessa forma e superado. Sinceramente, eu espero que as coisas mudem. Mas vamos lá. Agora, então, eu peço para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que ele possa crescer e cada vez mais trazer notícias do nosso querido Mengão.
Ok? Um abraço, saudações rubro-negras.